Desde o início da pandemia do novo coronavírus, muitos setores foram prejudicados e sentiram de perto aí os efeitos da Covid-19, entre eles o esporte e, mais particularmente, o futebol, um esporte aí coletivo que teve aí os campeonatos estaduais suspensos, Brasileirão suspenso e o retorno dos jogos aconteceu em meio a polêmicas, com decisões judiciais contra e a favor, jogadores doentes, muitos casos de Covid-19 entre os jogadores. E no meio de tudo isso, protocolos de segurança aí definidos pela CBF. A gente vai conversar sobre esse assunto com o deputado Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe, que é presidente da Comissão do Esporte da Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Prazer é todo nosso, estamos aqui para contribuir com esse debate, aliás, um debate rico, assunto polêmico, onde nós estamos aqui tendo que conviver com a pandemia no país e no mundo, e ao mesmo tempo tendo que retomar a economia, retomar o futebol, que não é diferente. Acho que a gente tem tem muito assunto para debater hoje. Deputado, os jogos foram retomados aí, né, desde o começo aí da pandemia, em março. Os jogos foram suspensos, aí primeiramente os estaduais, depois o brasileiro, o Campeonato Brasileiro, e os jogos foram retornando em meio a muita polêmica, né? A CBF estabeleceu aí critérios, protocolos de segurança para tentar aí evitar a disseminação da doença. O senhor acha que esses protocolos foram suficientes? A gente viu aí muitos casos, né, de jogadores com Covid-19. Nossa preocupação é porque eu entendo a importância, a necessidade do retorno do futebol, mas a gente não pode colocar, como eu costumo dizer, o CNPJ à frente do CPF. A gente não pode dizer que o negócio, o futebol, pode ser mais importante do que a vida dos atletas. E a CBF vem adaptando o seu protocolo de segurança à medida que as coisas foram ocorrendo. O início, para mim, foi precipitado, com a volta do futebol carioca, inicialmente, ali com o Flamengo antecipando muito esse debate e convencendo a FEG a voltar ao campeonato estadual. Mas hoje, com a pandemia já, graças a Deus, diminuindo o número de casos no país, já se justifica assim. Agora, é uma preocupação com alguns protocolos de segurança, exemplo de você ter clubes com 10, 12 jogadores infectados e serem obrigados a jogar, o que nós entendemos como errado, deveria se repensar isso, porque há um prejuízo, tanto do ponto de vista da saúde, como do ponto de vista técnico também, para os atletas e para o clube que tem, muitas vezes, feito um investimento altíssimo para montar um elenco e não pode utilizar esse elenco por conta da situação. Esses jogos, na minha opinião, deveriam ser remarcados e uma data que todo mundo pudesse, ou pelo menos a grande maioria, pudesse estar presente, pudesse atuar. Deputado, um dos critérios aí da CBF é justamente a testagem dos jogadores 72 horas antes dos jogos. O senhor acha que essa medida ela é eficaz? Sim, o problema não é testar, é que você testa. Aí o atleta testa positivo. Aí um clube como o Goiás, no jogo com o São Paulo, 10 atletas testam positivo. Afastam 10 atletas e vai ter o jogo? Vai ter que ter o jogo. Então o clube já está duplamente no prejuízo. Então, eu entendo que tem que se criar um critério também de possibilidades de adiamento da data, a depender do número de atletas que nós tenhamos infectados. O próprio Flamengo, que antecipou tanto o futebol no Brasil, teve agora na Libertadores um caso com quase 19 jogadores e comissão técnica infectados. Tentou de todo jeito na justiça não ter jogo, fizeram todo tipo de movimentação, o clube que fez de tudo para antecipar. E quando foi o prejudicado, tentou prorrogar o jogo e acabou tendo que entrar em campo e jogar. Mas é errado, na minha concepção. Não tem como o clube perder 19 jogadores, ou 8, ou 7, ou 10, e ter que entrar em campo, porque isso faz diferença assim dentro de campo e tem que cuidar da saúde desse atleta. Pois é, deputado, uma outra questão são justamente aí as decisões judiciais, né? Isso traz muita incerteza para o espetáculo do futebol, né? Porque a gente vê aí decisões que proíbem a realização dos jogos e a gente já viu aí casos essa semana aí, no último fim de semana, do jogo que aconteceu com uma liminar sendo derrubada aí 5 minutos, 10 minutos antes da partida, né? O próprio jogo atrasou mais de meia hora por conta dessa guerra judicial aí, se ia ter partida, se não ia ter partida, Flamengo e Palmeiras, e acabou tendo o jogo, prevaleceu a vontade da CBF, enfim,
e teve o jogo. Aliás, prevaleceu a vontade dos clubes também, porque foi o próprio Flamengo quem fez toda essa movimentação para antecipar, então ele era um clube que talvez não tivesse direito de achar ruim por conta de tudo que ele fez. Agora a polêmica continua com a questão da volta do público aos estádios, que é um outro assunto que tem no mundo do futebol que está movimentando bastante, porque o Rio de Janeiro quer retornar o público aos estádios em 30% da capacidade, os outros estados ainda não têm essa liberação, e também isso dá um diferencial dentro de campo. A gente sabe que a força da torcida ali empurrando muda, sim, influencia os jogos, e os outros clubes dizem, olha, se valer para o Rio e não valer para os outros estados, a gente também não aceita jogar. É mais polêmica em meio a tudo isso que está acontecendo no Brasil. Deputado, o senhor como presidente da Comissão do Esporte da Câmara, né, na avaliação do senhor, como é que pode ser minimizado aí todos esses impasses? Eu acho que é difícil você buscar um consenso que seja unânime. A gente tem que buscar o consenso da maioria, conversar com a maioria dos clubes, ver o que eles acreditam, o que é que eles acham que é possível, e ouvir quem dá o espetáculo, que são os atletas. Será que os atletas concordam? Será que eles estão confortáveis com essa situação de ter que entrar em campo mesmo com 10 colegas infectados? Estou dando um exemplo para você. Os atletas acham que deve voltar ao público. Acho que tem que ser ouvida, a participação tem que ser de todos. O dirigente, ele cuida, tem o seu papel na administração do clube, é importante, mas quem faz o espetáculo são os atletas. Eles não podem ser esquecidos nesse debate, eles têm que ser incluídos, porque eles é que estão botando a vida deles em risco lá na hora que estão jogando. Muitas vezes o dirigente está lá na sua sala, protegido, vendo o jogo de sua casa, muitas vezes, e quem está em campo e ali é o atleta. Ele tem que ser ouvido, tem que ser partícipe dessa decisão. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe, falando um pouquinho aí dos impactos do coronavírus no futebol, que é complicado, né, deputado? Um esporte coletivo e que já apresenta aí tantos casos de atletas doentes, atletas aí que testaram positivo para a Covid-19. E a gente falando um pouquinho aí dessa polêmica, né, do retorno dos jogos em meio a todas essas questões aí, né, que o senhor está trazendo aqui para a gente. Deputado, o senhor acredita que a CBF precisa modificar ainda os protocolos de segurança? Eu acredito que ela teria que discutir um pouco mais com os atletas e com os clubes essa questão de adiamento ou não de jogos, a depender do número de infectados. Essa situação que ocorreu no último domingo, ela é muito chata e ela do ponto de vista técnico também muito prejudicial. Você tem um clube, especificamente o Flamengo, que foi jogar quase que metade do time de juvenil porque não tinha condições de montar um elenco. Isso dá um prejuízo para o próprio clube, para os atletas, para o torcedor, não é? Para o sócio-torcedor que investe, enfim, para todo mundo, para quem compra o espetáculo, que são as geradoras, porque não está levando o que o clube tem de melhor por conta dessa situação. Eu acho que tem que se criar um número mínimo, o protocolo tem que ser alterado para entender em que condições dá para se ter jogo ou não, e mesmo que isso implique em apertar mais o calendário, prorrogar um pouquinho mais. O calendário já está todo prejudicado. O campeonato já vai acabar em 2021. Né? O senhor acredita que é principalmente, deputado, nesse momento dar liberdade para o clube dizer se tem condição ou não de entrar em campo? Isso, não só dar liberdade, mas se cria um critério. Olha, se um clube tem, no mínimo, 30, 40 atletas registrados e eu tenho 30% disso infectado, prejudica o clube de entrar em campo. Né? Eu acho que tem que se criar um critério, um percentual mínimo de atletas que apresentando infecção, o clube tenha o direito de ter seu jogo prorrogado, ou pelo menos seja facultativo ao clube, se vai querer ou não entrar em campo nessas condições. Se o clube disser, não, mesmo assim eu quero entrar em campo, tudo bem, mas hoje nem isso é facultado ao clube. Ele não tem o direito de optar, mesmo tendo 10 atletas como foi o Goiás, tendo 9 atletas como foi o Confiança aqui na Série B, ou 19 atletas e diretores como foi o Flamengo na Libertadores e no jogo contra o Palmeiras. Tá certo, deputado. A gente vai chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais a respeito desse assunto, né? Os impactos do coronavírus no futebol e falando aí dessa situação toda, né? Em meio à suspensão de jogos, as decisões judiciais, todas essas incertezas que cercam, né? Esse momento aí, o futebol brasileiro.
Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar falando sobre um esporte que é a paixão nacional, que é o futebol, que mexe com todos nós, com todo respeito aos outros esportes, mas para o brasileiro o futebol é diferente. E a gente está aqui num momento difícil como esse, que estamos atravessando de pandemia, e traz um pouco de alegria para o brasileiro ver o seu clube jogando. Isso é importante também. Mas sem esquecer da saúde dos atletas, daqueles que dão o espetáculo. Acho que isso é muito importante. Agora essa discussão está bem em voga sobre os protocolos de segurança da CBF, sobre o retorno ou não do público aos estádios, que em algum momento isso vai acontecer, mas tem que ver se esse é o momento adequado. Enfim, muito assunto ainda para se discutir, muita polêmica. Você acha que deve se esperar mais o retorno do público, deputado, aos estádios? Eu acredito que quando for retornar, tem que ser uma medida que sirva para todos. Não dá para um estado ter, outro não ter. E o Brasil é um país continental. Tem estados que têm a pandemia sob controle, tem estados que ainda estão fora de controle. E não seria justo liberar em um, proibir em outro. Então, você pegar um exemplo pelo mundo, a Inglaterra só vai ter jogo com público lá na metade do ano que vem, já está determinado. Outros países da mesma forma, eles estão priorizando, obviamente, não ter uma segunda onda, um surto maior, porque não tem como o torcedor torcer à distância. Ele se aglomera, ele canta junto, ele grita junto ali, vibra junto. E acho que por uma questão de segurança era importante que a gente não tivesse público nesse ano. Tá certo, deputado. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no Palavra Aberta, trazendo aí as suas informações, né, o seu posicionamento a respeito desse assunto aí importante, né, para o futebol, que são aí os impactos do coronavírus aí nesse esporte tão amado, né, por todos os brasileiros. Mais uma vez a gente agradece a sua participação. Eu que agradeço, obrigado, estamos sempre à disposição. Nós conversamos com o deputado Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe. A gente fica por aqui e até a próxima.